Ela foi uma cidade que é descrita no Novo Testamento, seu nome, Corinto, a cidade dos coríntios. Muito provavelmente, você que é um leitor ou conhece das Escrituras Sagradas, já se deparou com o livro de Aos Coríntios, primeiro aos Coríntios e segundo aos Coríntios, uma cidade que é condenada por conta de sua promiscuidade. Nesse vídeo eu quero falar a respeito da cidade de Aos Coríntios e falar a respeito das dificuldades do apóstolo Paulo para pregar para uma cidade com muita prostituição. Acompanhe o vídeo até o final, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. A cidade de Corinto. Em grego antigo ela é chamada de a cidade de Corinthos, em latim Corinthus. Ela era uma cidade-estado, uma polis, basicamente a polis de Corinto. O estreito, que é o trecho da terra que une a península do Peloponeso ao continente da Grécia, aproximadamente a meio caminho entre Atenas e Esparta. A cidade moderna de Corinto está localizada a aproximadamente 5 quilômetros a nordeste das ruínas antigas. Desde 1896, investigações arqueológicas sistemáticas das escavações de Corinto pela Escola Americana de Estudos Clássicos em Atenas revelaram grandes partes da cidade antiga e escavações recentes conduzidas pelo Ministério da Cultura grega que trouxeram à luz novas facetas importantes da antiguidade. Para o cristianismo, Corinto é bem conhecida pelas duas cartas famosíssimas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. A primeira epístola aos Coríntios e a segunda epístola aos Coríntios. Corinto também é mencionada nos Atos dos Apóstolos como parte das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Além disso, o segundo livro da descrição da Grécia de Pausanias é dedicado a Corinto. Corinto é mencionada muitas vezes no Novo Testamento, em grande parte em conexão com a missão do apóstolo Paulo, ali testemunhando o sucesso da refundação da cidade por César. Tradicionalmente, acredita-se que a igreja de Corinto tenha sido fundada por Paulo, tornando-a apostólica. O apóstolo Paulo visitou a cidade pela primeira vez em 49 ou 50 depois de Cristo, quando Galho, irmão de Seneca, era procônsul da Acaia. Paulo residiu aqui, na cidade de Corinto, por 18 meses. Isso está escrito em Atos 18:11. Aqui ele conheceu Priscila e Áquila, com quem viajou mais tarde, e trabalharam juntos como fabricantes de tendas. Em 51 a 52 d.C., Galho presidiu o julgamento do apóstolo Paulo em Corinto. Este evento fornece uma data segura para o livro dos Atos dos Apóstolos dentro da Bíblia. Silas e Timóteo se juntaram a Paulo, aqui tendo-o visto pela última vez em Bereia, Atos 18:5 e Atos 18:6. Acredita-se que o apóstolo Paulo tenha enviado cerca de 4 epístolas, 4 cartas ao todo para a conversão dos homens e das mulheres da cidade de Corinto. As pessoas de Corinto rejeitaram bastante o evangelho, pois o evangelho era muito complicado para os hábitos da cidade de Corinto, visto que a cidade era extremamente promíscua e a prostituição era algo comum. Em Corinto existia a forma da prostituição convencional e a prostituição, no caso, cultual. O que seria a prostituição cultual? Em forma de agradar as suas divindades, ou seja, entrava também a questão da idolatria, pois era uma cidade muito idólatra, uma cidade grega. Acredita-se que existam várias versões sobre a fundação da cidade de Corinto. Os coríntios da época de Pausanias, o geógrafo, diziam que a cidade havia sido fundada por Corinto, filho de Zeus, e que Éfira, filha de Oceano, foi o primeiro morador da região. Corinto foi uma das mais florescentes cidades gregas da Antiguidade Clássica, tendo sido autônoma e soberana durante o período arcaico da história da Grécia. Desde aqueles tempos, Corinto experimentou um notável desenvolvimento comercial devido à sua localização, o que trouxe benefícios sobre as artes, principalmente seus vasos de cerâmica e a cultura de um modo geral.
bem como a acumulação de riquezas pela aristocracia local. Contudo, no final dessa fase áurea, a polis foi governada por um tirano denominado Cipselo, provavelmente entre 652 e 625 a.C., quando iniciou-se um curto período de expansionismo, em que foram fundadas colônias no noroeste da Grécia. Corinto tinha dois importantes portos que movimentavam sua economia. Um ficava no Golfo de Corinto, outro se localizava ao sul, no Mar Egeu. Havia em Corinto também dois grandes templos: o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, da sensualidade e do sexo, e um templo a Apolo, o deus da música, do canto, da poesia e também da beleza masculina, além de ser considerado também uma divindade solar para os gregos. Daí você já pode ver que a promiscuidade e também a prostituição era muito forte, pois no templo de Afrodite, as suas sacerdotisas, mais de 1.000 mulheres, elas basicamente ofereciam os seus corpos aos homens gratuitamente. Mas mais à frente eu estarei falando a respeito disso. Diz-se a história que havia nesse templo, no caso dessa deusa, a deusa Afrodite, que é uma deusa grega e a deusa do amor, como já dito, mais de 1.000 sacerdotisas, que no caso, nos finais de todas as tardes de todos os dias da cidade de Corinto, desciam ali no caso do templo até a cidade e vendiam seus corpos, cultuando essa deusa, no caso a deusa Afrodite. Dessa maneira, aí, no caso, a relação sexual fazia com que a sua divindade fosse agradada. Agora pare e pense como foi dificultoso para o apóstolo Paulo e seus companheiros converter as pessoas dessa cidade, onde basicamente mais de 1.000 sacerdotisas, mulheres, nas ruas, todos os finais das tardes, ofereciam seus corpos aí para agradar a sua divindade feminina, no caso a deusa Afrodite. Por conta disso e por conta de várias outras coisas da cidade de Corinto, o evangelho foi tão dificultoso naquela região. E por conta disso, quando lemos o livro de Coríntios, 1 Coríntios e 2 aos Coríntios, nós podemos ver aí no caso uma repreensão muito grande para os costumes e os hábitos morais dessa cidade promíscua. Acredita-se que Corinto havia aproximadamente cerca de 250.000 pessoas, 250.000 habitantes. A cidade era conhecida pela sua grande luxúria e também por sediar os jogos ítmicos. Após anos de guerras e de resistência ao domínio persa e de lutas entre os gregos pela hegemonia na península, quando chegou a ser rival de Atenas e de Esparta, Corinto, tal como as demais cidades independentes da Grécia, veio a fazer parte do Império Macedônio de Alexandre o Grande, perdendo assim parte da autonomia plena antes existente na região. A cidade de Corinto foi destruída por um terremoto gigantesco em 375 d.C. e foi saqueada pelos bárbaros germânicos do norte em 395, tendo muitos dos cidadãos sido vendidos como escravos na ocasião. Esse ataque e o saque de Roma pelos visigodos em 409 possivelmente motivaram a construção de um muro de pedra enorme, levantado do Golfo de Sarônico ao Golfo de Corinto, protegendo a cidade e a península do Peloponeso de mais invasões bárbaras germânicas vindas do norte. O muro de pedra tinha cerca de 10 quilômetros de comprimento e foi chamado de hexamílio, traduzido do grego 6 milhas. Durante o reinado do imperador bizantino Justino I, em 551, a cidade foi de novo destruída por outro terremoto. Em 856, outro terremoto na cidade matou cerca de 45.000 pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 2, ele ilustra muito bem essa questão da luxúria, da grande luxúria existente nessa cidade, a cidade de Corinto. Ele escreve e diz o seguinte: porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Paulo está aqui escrevendo a respeito da questão da promiscuidade muito grande dessa cidade, que por conta dela era necessário e mais do que preciso que cada um cristão da época fosse
casado para não se misturar com as orgias da cidade de Corinto. Eu quero agradecer cada um que assistiu o vídeo até o presente momento. Se vocês gostaram do vídeo aqui, produzido por mim, narrado por mim, escrevam aqui nos comentários. Um abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.